O que é reserva de emergência? A reserva de emergência, muitos livros falam uma regra sobre o que é uma reserva de emergência. Alguns dizem que a reserva de emergência é 6 vezes o seu salário, né? Então, chegar ao seu primeiro objetivo, que é uma reserva de emergência, se você conseguir alcançar 6 vezes seu salário, essa seria uma reserva de emergência que, no caso de uma saída de empresa ou de alguma troca até de setor, às vezes você está num determinado trabalho, você muda esse trabalho, ter esses 6 meses te traz uma certa tranquilidade. Claro que não é uma regra, né? Eu falar de 6 meses de um salário, às vezes é muito para quem está começando a poupar e ela até desmotiva para quem está começando a poupar. Mas se eu pudesse dar a minha opinião, você sempre está comparando o seu salário. Então, se você ficar parado por 6 meses e conseguir sobreviver com a sua reserva de emergência, você vai se sentir mais tranquilo e até numa mudança de vida também mais confortável para esse período de escassez que você não vai ter o seu salário. Com certeza. Bem, tu já trouxeste para nós, mas dá uma relembrada qual a importância de ter uma reserva de emergência e principalmente qual investimento escolher para ter essa reserva. Perfeito. A importância da reserva de emergência é em algum momento, porque assim, quando uma pessoa necessita de recursos, né, ela não tem uma reserva de emergência, ela acaba utilizando o quê? Obviamente, ela vai num banco, vai pegar um crédito, né? E muitas vezes esses créditos são com taxas altas, ainda mais com a taxa de juros como está, né? Assim sendo, você utilizando esse crédito pessoal, muitas vezes você vai estar se endividando, coisa que, obviamente, não é aconselhável. Então, se você tem a possibilidade de ter uma reserva de emergência em momentos ruins ou alguma coisa de saúde da família, ou numa perda de emprego, ou numa mudança, você vai ter uma tranquilidade. Eu digo que o dinheiro, ele traz 2 coisas que é importantíssimo para o ser humano, que é segurança e liberdade. Sem essas 2 palavras, você não consegue alcançar, talvez, uma liberdade e uma segurança na sua vida. Tem algum exemplo de investimento que sirva para reserva? Perfeito. Investimentos que tenham a palavra liquidez. O que seria a liquidez? Quer dizer que quando você precisa do recurso, você consegue retirar esse recurso com facilidade. Então, uma reserva de emergência que seria com uma liquidez de um dia ou até mesmo no mesmo dia, seria as operações mais seguras quando você vai estar iniciando esse período de guardar recursos para essa reserva de emergência. Então, um investimento, por exemplo, em um imóvel que não tem uma liquidez tão grande assim, porque até vender aquele imóvel e transformar em dinheiro leva um tempo. Não seria o ideal, pode ser uma reserva, mas não de emergência, correto? Correto, porque é muito comum, né, com certeza, as pessoas têm como seu principal patrimônio o seu imóvel o seu veículo. Eles não podem ser encarados como investimento. Por quê? Porque eles são ilíquidos. Então, quer dizer, quando você precisa de uma emergência, você vai ter que vender a sua casa, vender o seu veículo e muitas vezes num valor que não é o valor de mercado, ou o valor correto, ou o valor que você gostaria de vender. Sendo assim, você não consegue ter numa reserva de emergência uma venda de um bem que teria uma dificuldade maior no momento. Então, assim, se você conseguir fazer uma reserva de emergência, em momentos que você vai precisar, você não vai dilapidar o seu patrimônio. A gente sabe que tem muitas histórias familiares ou de amigos que, em momentos ruins, acabaram tendo que vender bens e muitas vezes em momentos ruins, né? Em momentos impróprios. Um valor mais baixo que o valor. Um valor muito mais baixo que num futuro você vai acabar se arrependendo, algo do gênero, mas que era obrigado naquele momento. Então, assim, caso você possa ter uma reserva de emergência, isso ele é muito importante porque ao longo da vida... Mas aí mais com certeza, um investimento como um CDB, CDI, uma poupança, direto, que tem uma maior liquidez. Perfeito. Então, assim, investimentos que são pós-fixados, investimentos com liquidez imediata. Então, quando você for falar com o seu gerente, com o seu consultor de investimentos, você tem que perguntar para ele o quê? Quando vence, caso eu precise do recurso,
quando esse valor vai creditar na minha conta. Ah, não, Perfeito. esse valor vai ser creditado no mesmo dia, no dia posterior. Isso é liquidez.